O milionário fica chocado ao reconhecer a empregada que lembra sua ex-presença misteriosa. Ricardo Mendes era o homem dos sonhos da vida moderna. Com 42 anos, ele tinha tudo: uma mansão de tirar o fôlego, carros de luxo e uma conta bancária que raramente parava de crescer. Contudo, uma manhã ensolarada, enquanto saía de uma reunião importante, seu mundo perfeito desmoronou. No meio da estrada, o que parecia uma banalidade se transformou em um pesadelo. Seu carro, o último de uma linha de modelos esportivos, quebrou misteriosamente em uma feira de beira de estrada. Ele saiu do carro, frustrado, apenas para ser surpreendido por uma visão que fez seu coração gelar. Ali, em meio ao burburinho da feira, uma menina de 8 anos brincava com outras crianças. Seus longos cabelos castanhos e os olhos brilhantes eram uma imagem tão vívida de sua falecida ex-esposa, Helena, que Ricardo quase desmaiou ao vê-la. O semblante inocente da garota evocava memórias de risadas felizes e tardes infanto. Uma mistura de dor e empolgação fervia dentro dele, mas o que fazer? Aproximou-se da menina cautelosamente, e ela, com seu sorriso curioso, olhou diretamente em seus olhos. Era como se os minutos se arrastassem. Quem é essa menina? Perguntava-se. Ele precisava dela, precisava entender o que tinha sido escondido por tanto tempo. Determinando-se a descobrir mais, Ricardo contratou um detetive. Horas se tornaram dias, e em cada nova informação surgida, um novo sentimento brotava: raiva, saudade, amor. O detetive revelou que Helena havia mantido a gravidez em segredo, uma escolha feita para protegê-los, para não os atingir na altura da dor da perda. Ao mesmo tempo, Ricardo lutava contra os próprios demônios. O que havia feito com sua vida enquanto ignorava a existência da filha? Foi assim que decidiu se mudar para perto de Dona Maria, avó da menina, uma mulher robusta, de olhar sábio e cheio de histórias para contar. Enquanto se estabelecia no novo bairro, suas memórias o assombravam. Cada canto trazia flashes de Helena como uma sombra que não o deixava em paz. E como se o destino quisesse mais, o médico confirmou: Sofia era mesmo sua filha. O impacto foi como um soco no estômago. Ricardo, um homem que sempre controlou tudo, agora se via desestabilizado. Mas a vida tinha mais surpresas preparadas. Dona Maria começou a soltar detalhes sobre Helena que deixariam qualquer um pasmo. Histórias de amor, desgosto e escolhas que moldaram a mulher que ele amou profundamente. O clima denso e intrigante tratava de uma nova realidade. Um aniversário de Sofia estava se aproximando, e as expectativas pareciam gerar tensão no ar. O que era para ser uma comemoração, agora mais parecia um campo de batalha emocional. Enquanto os segredos se acumulavam, Ricardo Ele poderia finalmente se permitir amar e ser um pai. Ou seria esse novo capítulo um desfecho catastrófico? O desconforto crescia, e cada passo que dava para se aproximar da filha parecia uma dança na corda bamba. Se ele não fosse cuidadoso, a verdade poderia se tornar um mistério mortal. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ricardo navegava entre seus sentimentos confusos, um convite. É o aniversário da Sofia, ela disse, com um sorriso terno. Vamos fazer uma festa. Você tem que vir. Ele hesitou, o coração apertado. A ideia de comemorar parecia absurdamente complexa, mas, ao olhar para Dona Maria com seu olhar cheio de expectativa, não teve coragem de dizer não. O dia da festa chegou. As risadas das crianças ressoavam no ar, e a atmosfera estava cheia de uma alegria inocente. Mas, embora o sorriso de Sofia iluminasse o ambiente, Ricardo sentia um burburinho de tensão crescente dentro dele.
Ele se aproximou da menina que dançava entre amigos, e seu coração acelerou ao vê-la feliz. "Oi, Sofia, você gostou da festa?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Sim, só falta você e a mamãe nessa foto", ela exclamou, apontando para uma câmera que capturava os momentos. O sorriso dela era contagiante, mas a menção da mãe fez um nó se formar na garganta dele. O que ele diria se ela perguntasse sobre Helena? Como poderia explicar que sua vida estava cheia de buracos? E então, em um momento de pura distração, enquanto ele observava Sofia, um movimento repentino atraiu sua atenção. Uma figura conhecida surgia no fundo da festa. Cláudia, a melhor amiga de Helena, que não aparecia há anos. Ele nunca soube que ela estaria lá. Ricardo ficou paralisado, o coração batendo rápido, uma tempestade de emoções invadindo seu ser. O que ela estava fazendo aqui? Cláudia caminhava na direção dele com um olhar sério, mas ao mesmo tempo carregava uma expressão que misturava preocupação e esperança. "Ricardo, precisamos conversar. É urgente." Ele não estava preparado para isso. Estava prestes a perguntar sobre o que, quando ela o puxou para um canto, longe do barulho da festa. "Helena, havia algo que ela nunca te contou, e eu não posso mais guardar isso", ela disse, a voz tremendo. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Então, com um tremor na voz, Cláudia lançou a bomba. "Sofia não é apenas sua filha. Ela é a única herdeira de um grande segredo, de um dinheiro que Helena escondia de você por medo. O que você não sabe é que ela também pode estar em perigo." Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O que isso significava? O que mais ela sabia? A realidade começou a desmoronar sobre ele enquanto as palavras de Cláudia se aprofundavam como garras em seu coração. "Ricardo, você precisa entender. Há pessoas que estão atrás do que lhe pertencia e que podem querer a Sofia também." As palavras dela ressoaram em sua mente como um eco ameaçador. Uma onda de desespero tomou conta dele. Sua vida até então parecia tão segura, mas agora tudo mudava. A festa barulhenta atrás deles se tornava desconexa. Como se cada riso fosse um grito de alarme. Ele se virou angustiado para olhar a filha. Sofia brincava de forma despreocupada, um mundo de inocência que agora parecia uma ilusão. Com cada batida do seu coração, uma nova realidade surgia. Ele se perguntou quem eram essas pessoas e como protegeria a única família que lhe restava. O que mais estava escondido? O seu mundo estava prestes a desmoronar de vez, enquanto uma névoa de dúvida e medo se erguia em torno dele, desafiando tudo o que ele acreditava saber. A festa estava apenas começando, mas para Ricardo, a verdadeira luta estava apenas começando. Enquanto Ricardo processava as palavras de Cláudia, seu coração batia forte, quase ensurdecedor. A bagunça da festa se tornava um ruído distante. Ele olhou para Sofia, tão alegre e despreocupada, sem saber que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Quem está atrás dela? O que você quer dizer com herdeira? Tinha tantas perguntas, mas só consegui formular essas duas. Cláudia respirou fundo, a tensão transparecendo em seu semblante. Helena foi envolvida em algo que você nunca imaginaria. Um negócio com pessoas muito perigosas. A adrenalina tomava conta de Ricardo. Ele sentia o pânico crescendo dentro dele. "Perigosas? Como assim?" Cláudia continuou, as palavras saindo apressadas. "Ela tinha uma fortuna escondida, e alguém sabe que Sofia é a única herdeira. Se encontrarem..." Um grito ressoou do lado de fora. O barulho das risadas foi abruptamente substituído por uma comoção. O pavor se instalou em Ricardo. Ele e Cláudia correram até o local da festa. Uma cena caótica se desenrolava. Crianças choravam. Os adultos se aglomeravam em volta de algo. O que aconteceu? Quando Ricardo chegou ao centro da confusão, seu coração parou. Sofia estava no chão, caída, e um estranho de olhos frios a observava. Ele estava vestido com um terno escuro, e seu olhar era de puro desdém. "Me entregue a garota, e você não verá mais problemas", disse ele,
numa voz profunda que reverberava ameaçadora. O mundo ao redor de Ricardo parecia ter congelado. Sofia! Gritou ele, um nó na garganta. Ele se empurrou pela multidão, mas o estrago já estava feito. O pânico tomava conta. Cláudia, ao seu lado, estava paralisada. Aquela cena absurdamente real parecia um pesadelo. O que você quer? Ricardo perguntou. A voz tremeu com uma mistura de medo e raiva. O homem sorriu, mas não era um sorriso que inspirava confiança. O que você acha que eu quero? O que deveria ser meu? Ele rosnou, apontando para Sofia, que ainda estava no chão, sem responder. Não, você não pode levá-la! Gritou Ricardo de novo. Seu corpo tremia. Ele queria ajudar a menina, mas o medo paralisava seus músculos. E então, naquele instante de caos, outra figura surgiu. Alguém que ele nunca esperava ver novamente. Gustavo, o ex-parceiro de negócios de Helena, que havia crescido como um irmão para Ricardo. Pare! Você não sabe com quem está lidando. Gustavo bradou, a voz ecoando através da confusão. As pessoas se silenciaram. Todas olharam e se voltaram para ele. O homem de terno franziu a expressão. Você não deveria estar aqui, Gustavo. Esse é o seu último aviso. Ricardo mal conseguia perceber as implicações. Seu mundo girava em torno da ameaça à vida de Sofia. O que tinham escondido? Por que Helena tinha se envolvido com Gustavo? O que significava esta traição? As perguntas giravam em sua mente como um furacão. Se você não se afastar agora, você vai se arrepender. Gustavo soltou, com uma fúria que parecia ígnea. O homem de terno riu, um riso frio, e balançou a cabeça. Você não pode proteger ela, nem você, nem ninguém. Ricardo sentiu seu coração pulsar com força. Era hora de lutar. Ele não podia deixar Sofia para trás. Com um movimento rápido, ele se lançou em direção à menina. Sofia, vem aqui! A multidão se afastou, formando um corredor entre eles e aquele homem meio sombrio. A tensão no ar era palpável. Mas quando ele finalmente chegou até ela, uma nova onda de choque o atingiu. Antes que ele pudesse alcançar Sofia, ela se levantou e, olhando nos olhos do homem estranho, sorriu. Papai, você está atrasado. Ele trouxe um presente, disse a menina, ignorando toda a aflição no ar. O estômago de Ricardo virou. Como Sofia podia estar tão calma? O homem sorriu de volta para a criança, seus olhos frios brilhando, e foi então que a chaga se abriu. O presente. O que exatamente ele havia trago? Uma reviravolta inesperada. Tudo o que ele construíra, todas as suposições, se desmoronaram. O que realmente estava por trás daquela conexão? A relação de Sofia com aquele homem. Um presente que poderia ameaçar não só Sofia, mas tudo o que Ricardo jamais sonhou ser. O coração de Ricardo batia tão forte que ele mal conseguia respirar. Ele sabia que tudo estava prestes a mudar. A verdade era mais aterrorizante que ele jamais imaginou. O que aconteceria a partir dali? Como protegeria sua filha desse novo inimigo? A luta pela vida dela estava apenas começando. Enquanto Ricardo processava as palavras de Cláudia, seu coração batia forte, quase ensurdecedor. A festança ao redor parecia desvanecer, e ele só conseguia pensar na sua filha, Sofia, tão inocente e feliz com aquele desconhecido. Papai, você está atrasado. Ele trouxe um presente, dissera ela, mas o sorriso do homem a fez parecer uma ilusão. O que estava prestes a acontecer? Quem está atrás dela? O que você quer dizer com herdeira? Ele forçou a voz, pois o medo despontava como uma sombra ameaçadora. Cláudia respirou fundamente e a tensão transparecia. Helena foi envolvida em algo que você nunca imaginaria. Um negócio com pessoas muito perigosas. Ricardo sentiu a adrenalina subir. Perigosas? Suas veias pareciam gelar. A ameaça estava aqui, bem diante dele, disfarçada no sorriso de Sofia. Cláudia continuou agora com pressa. Ela tinha um dinheiro escondido, e alguém sabe que Sofia é a única herdeira. Se encontrarem, antes que pudesse entender toda a gravidade, um grito cortou o ar festivo. A festa, antes cheia de risos, agora estava envolta em confusão. Ele e Cláudia correram até o centro da agitação.
Uma cena de caos. Crianças chorando, adultos gritando, e bem ali, Sofia caída no chão, olhando para aquele homem de terno escuro, que emanava frieza. Sofia! Gritou Ricardo, com a garganta apertada. Ele se lançou na multidão, mas o terror já tinha tomado conta do lugar. Quando estava a poucos passos dela, Sofia se levantou e sorriu para o homem. Papai, ele trouxe um presente, disse alegremente, enquanto Ricardo se debatia entre o alívio e o pânico. O homem sorriu de volta, mas não o sorriso de confiança. Me entregue a garota, e você não verá mais problemas, ele disse com uma voz profunda que reverberava desafiadora. A multidão silenciou-se. Todos os olhares estavam fixos neles. Ricardo sentiu um nó na garganta. A raiva fervia dentro dele. Ele era um homem que sempre controlou tudo, mas agora estava preso nesse pesadelo. Não, você não vai levar a minha filha, gritou. Antes que pudesse se mover, Cláudia, que estava ao seu lado, parecia paralisada. Mas no instante, seu rosto se transformou, como se uma compreensão perturbadora surgisse. Espere! Ela gritou, fazendo todos se virarem para ela. O presente que ele trouxe não é o que você pensa. Todos, incluindo o homem, a observaram com curiosidade. O que você quer dizer, Cláudia? Ricardo questionou, sua voz entrecortada pela ansiedade. O homem parecia intrigado. É sobre o que Helena escondia. Não é só uma fortuna. É muito maior. E Sofia? A voz de Cláudia falhou uma fração de segundo. Mas então ela prosseguiu com um tom urgente. Ela não é só uma herdeira, Ricardo. O que Helena deixou não é só dinheiro. É uma herança que inclui segredos do passado, segredos que envolvem a vida e a morte de todos nós. O ar ao redor deles ficou pesado. Ricardo sentiu seu coração disparar, a realidade distorcendo em torno dele. Que tipo de segredos? O que mais ele não sabia? O homem de terno parecia esperar ansioso. Então, num instante, enquanto a tensão pairava, o inesperado aconteceu. O chão sob seus pés se abriu como um abismo. Uma batida súbita, um ruído estrondoso. A estrutura ao redor da festa começou a tremer. Os convidados gritaram. A grama sob as pessoas parecia se dividir. E antes que alguém pudesse agir, uma sombra se ergueu. Uma figura saiu do chão, encapuzada. Seu olhar penetrante focava em Sofia. A herdeira! Finalmente! Disse a figura com uma voz gélida, que fez o sangue de Ricardo ferver. Uma imagem ao mesmo tempo aterrorizante e familiar. Era alguém que ele conhecia, mas não queria acreditar. Alguém que havia desaparecido muito tempo atrás. Sofia, não! Berrou Ricardo, enquanto a figura avançava e o mundo ao redor desmoronava. Ele sentiu pânico e desespero. O que realmente estava em jogo? Que segredos estavam prestes a vir à tona? As perguntas giravam na cabeça dele, mas uma coisa era certa: a luta por Sofia e por tudo o que ela representava estava apenas começando. O chão sob os pés tremia, enquanto a figura encapuzada emergia, e o clima da festa mudava de festa para pânico instantaneamente. A herdeira, finalmente. A voz gélida cortou o silêncio, e os convidados começaram a sussurrar, confusos. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele não sabia quem era aquela pessoa, mas a maneira como olhava para Sofia fez seu instinto pai disparar. Sofia, vem aqui! Ele gritou, tentando não deixar transparecer o desespero em sua voz. A criança, ainda distraída, sorriu para a figura sombria como se estivesse em um conto de fadas. O homem de terno escuro também parecia intrigado, mas seu olhar carregava uma intenção que Ricardo não conseguia decifrar. Papai, ele trouxe um presente! Sofia exclamou, tão inocente. Não! Gritou Ricardo, mas foi tarde demais. A figura encapuzada levantou a mão e, em um movimento rápido, jogou um pequeno objeto no chão. Um estrondo ensurdecedor ecoou e uma luz ofuscante iluminou o ambiente. Ricardo teve que desviar o olhar e, ao abrir os olhos, a confusão reinava. O que era aquele presente? As pessoas estavam caindo, gritando, mas estranhamente, enquanto todos se recuperavam da visão ofuscante, Ricardo percebeu uma cena chocante. A figura no chão não estava mais encapuzada. Era a Cláudia.
O pânico tomou conta dele. Cláudia, não! Ele berrou. Mas não era apenas isso. Enquanto se levantava, ela tirou uma arma do bolso. Seus olhos estavam arregalados e cheios de um desespero que ele nunca tinha visto antes. Ricardo, eu não queria que você soubesse assim, Cláudia disse a voz trêmula. O murmúrio da multidão era como uma tempestade em seus ouvidos. O que ela estava fazendo? A verdade é muito maior do que você imagina. Continuou. Ele ficou paralisado. A revelação de Cláudia, sua amiga de longa data, havia mudado tudo. Você estava envolvida em tudo isso? Perguntou com raiva, o pano da confiança se rasgando em pedaços. Não é isso. A fortuna, o dinheiro. Helena sabia que havia algo mais sombrio, e eu jurei proteger você e Sofia. Mas as coisas saíram de controle. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O peso da verdade se instalou entre eles. O abismo que parecia impossível de atravessar. E quem é esse homem? Ricardo gritou, apontando para o estranho que agora se aproximava, com um sorriso que não era de amizade. Ele está atrás de você e de Sofia, pelo que é seu. Ele quer o que sua mãe lhe deixou. O pânico encheu o ar. Sofia, ainda ignorando o caos, continuava a olhar para Cláudia, sem entender a gravidade da situação. A mamãe me disse que eu sou especial. O que está acontecendo, papai? Chegou a perguntar, e o coração de Ricardo ainda se despedaçava. O que ele poderia dizer para acalmar a inocência dela? Não, isso não está acontecendo. Ricardo sussurrou, dor em cada palavra. Estamos seguros, Sofia. Tudo vai ficar bem. Ele queria acreditar nisso, mas a realidade se desdobrava em uma teia de mentiras e segredos. Cláudia fez um movimento, como se estivesse prestes a agir, mas não sabia se era mais uma ameaça ou uma defesa. Então uma terceira voz ecoou e o verdadeiro caos começou. Um grupo de pessoas apareceu do fundo da festa. Eram inimigos, conhecidos de Cláudia, reconhecíveis pela forma como se moviam. Calculistas. Cláudia, o que você está fazendo? Um homem alto gritou, com um tom de desprezo. Você não pode protegê-los. O pânico se instalou novamente. A festa se transformou em um campo de batalha, e Ricardo percebeu que a única maneira de proteger Sofia era confrontar todos os segredos que Helena tinha guardado. Ele olhou para Cláudia, tentando entender em quem realmente podia confiar, mas a verdade ainda não tinha surgido completamente. O que mais ela escondia? O peso dos mundos inteiros estava sobre seus ombros, e a luta pela própria vida de Sofia apenas começava, enquanto uma avalanche de revelações pairava no ar, obscura e letal. O que mais eles não sabiam? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas quem sairia em pé daquela confusão? E a que custo? A figura encapuzada continuava avançando, e o pressentimento de Ricardo era do pior. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Cláudia, sua amiga de longa data, a mulher que ele achava que sempre estaria ao seu lado, erguera a arma em um gesto de proteção. Mas agora tudo parecia confuso. Cláudia, não faça isso! Ele implorou, a voz tremendo. O olhar dela estava preso entre o medo e a determinação. Mas então a verdadeira reviravolta aconteceu. Enquanto a multidão respirava com atenção, a figura encapuzada tirou a capuz, revelando não um inimigo, mas uma mulher que há muito tempo estava fora da vida de Ricardo. Luciana, sua ex-namorada, a mulher que o abandonou sem explicações, a única que ele nunca conseguiu esquecer. A respiração de Ricardo falhou. Luciana, o que você está fazendo aqui? Suas palavras foram como um sussurro carregado de incredulidade. O tempo parecia paralisar, enquanto ele tentava entender a mistura de emoções. Ciúmes, amor, dor. Ricardo, eu não queria que você soubesse assim, ela disse, sua voz soando frágil como vidro. Eu sou a única que pode proteger Sofia. As palavras dela caíram como pedras, pesadas e cortantes. A sensação de traição o envolveu, como se um gelo o paralisasse. Proteger? De quê? Ele gritou. Mas a confusão se transformou rapidamente em raiva. Como ela ousava aparecer agora, com aqueles segredos e uma ameaça pairando sobre sua filha? O homem de terno escuro olhava para a cena com um sorriso desdenhoso, como se estivesse aproveitando um espetáculo. Helena tinha planos. Segredos que envolvem Luciana e você. Cláudia falou,
tentando recuperar o controle da situação. Ela nunca falou sobre isso, mas agora está claro. Luciana e Helena estavam unidas em algo muito mais sombrio. Ricardo estendeu a mão, como se tentasse alcançar a verdade, mas não sentia chão sob os pés. Luciana, você sabia de tudo? Você a deixou me deixar? A ferida estava aberta, rasgando o que havia restado de suas memórias. A multidão começou a murmurar com a revelação bombástica. Vozes baixas se tornavam interrupções, olhos se virando. O que mais você escondeu, Luciana? Ricardo perguntou, sua forma de protesto desesperada. Todos ali esperavam uma resposta. Ela hesitou. Não era só dinheiro. Era sobre um legado que poderia alterar tudo. Se alguém descobrir que Sofia é a chave, ela corre perigo. A gravidade das palavras pousou como uma tempestade. Agora era um jogo mortal. Então, como se o universo quisesse adicionar mais caos àquela tarde já confusa, um tiro ecoou. A multidão gritou, corpos se agitando em pânico. O mundo girou e Ricardo teve que se proteger. Ele viu Cláudia cair, a expressão de dor estampada em seu rosto enquanto ela se contorcia no chão. Não foi um tiro a queima-roupa, mas a ferida era clara. Cláudia! Gritou. O dorso da mão tremia enquanto ele corria em direção a ela, seu coração disparando. Olhou por cima do ombro. O homem de terno desaparecera na confusão, como um fantasma. Agarrando Cláudia, ele a puxou como um instinto. Mas a angústia se apossou dele ao ver o sangue espalhado. O olhar de Luciana estava fixo em Cláudia. E então a verdade voltou, socos de arrependimento. Ela não é uma inimiga, Ricardo. Eu apenas precisava proteger Sofia. Você precisa entender. Mas a única coisa que Ricardo via era a dor de Cláudia. O que você fez, Luciana? O quê? As últimas palavras de Cláudia se perderam no barulho ao redor. O medo e a raiva se entrelaçavam com a tristeza. Ele estava no meio disso tudo, sem saber em quem confiar, enquanto a linha entre amizade e traição se tornava turva. E agora, tudo o que havia construído parecia desmoronar. Sabrina havia criado um legado desconhecido, um passado que buscava se vingar, um presente que ameaçava levar sua filha embora. O homem de terno estava longe, mas as consequências do que havia começado ainda estavam mais perto do que nunca. Você precisa ir, fique longe dela! Luciana gritou enquanto se virava para enfrentar a tempestade que provavelmente se aproximava mais uma vez. E então, enquanto todos estavam envolvidos em gritos e pânico, uma nova figura apareceu à distância. Uma silhueta familiar que parecia saber exatamente aonde estava indo. Uma nova onda de desespero tomou conta de Ricardo. Agora, além da proteção de Sofia, ele tinha que lidar com os mistérios de um passado que ele nunca achou que reverberaria outra vez em sua vida. As respostas que ele nunca recebeu poderiam ser a chave para... O que Luciana estava fazendo ali? Proteger Sofia? Aquela frase ecoava na sua mente enquanto Cláudia gemia no chão, e o olhar nos olhos de Luciana o punha ainda mais em dúvida. Ricardo, por favor, você precisa entender! Luciana implorava, seus olhos brilhando. Ele estava prestes a gracejar mais uma vez, mas as palavras na garganta não saíam. O homem de terno observava a cena, um sorriso arrogante se alargando no rosto. Era como se estivesse à espera de algo. Ei, o que está acontecendo aqui? O novo homem na cena gritou, e a tensão subiu instantaneamente. Era Miguel, o advogado de Helena, e um dos poucos que sabia dos segredos que envolviam Sofia. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele saiu da multidão como um trovão, e a confiança nos olhos dele fez o coração de Ricardo apertar. Miguel, você pode ajudar! Ricardo gritou, mas o advogado ignorou, seus olhos fixos em Luciana. Eu a avisei para não voltar, Luciana. Ele disse calmamente, mas com um tom de desprezo. Você deveria saber que agora tudo está em jogo. Em jogo? O que você quer dizer? A confusão se espalhou pela mente de Ricardo, enquanto ele tentava juntar as peças. Ele percebia que a charada estava se formando bem diante dele, mas não conseguia montar a imagem. O tempo parecia correr, e cada segundo diluía sua confiança. Você não entende, Ricardo.
Miguel continuou, os olhos ardendo de intensidade. Sofia é mais do que você imagina. Ela não é apenas a filha de Helena. Ela pode ser a chave para um futuro que nenhuma de nós, incluindo você, está preparado para encarar. Ele gesticulava e os murmúrios da multidão aumentavam. Chave para quê? O que você está escondendo? Ricardo perguntou, a agonia se intensificando. Ele começou a sentir que havia algo muito mais profundo nessa história. Algo que ele nunca soube. Escute, tudo começou quando Helena descobriu que estava grávida de um herdeiro que poderia mudar tudo. Miguel disse, com a voz pesada. Ela não simplesmente ocultou a criança, mas também um destino. Sofia não é só a herdeira financeira. Ela... E então, antes que Miguel pudesse terminar, um tiro ressoou. Era como se o tempo tivesse parado. O grito de Cláudia se perdeu no eco do disparo, e o mundo ao redor pareceu diminuir até insignificância enquanto ele girava. O impacto atingiu uma onda de tumulto, e mais gente começou a gritar e correr em desespero. Cláudia! Gritou Ricardo, mas ela já estava no chão. O pânico tomou conta dele. Não! Ele se lançou em direção a ela, mas o sangue já estava escorrendo pelo lado do corpo dela. Essa não era a intenção, Luciana disse, olhos arregalados. O que deveria ser uma proteção se tornara um caos incontrolável. Todos agora estavam expostos, e as palavras de Miguel pairavam no ar como veneno. Ricardo, precisamos ir, agora! Mas a cena se tornava um pesadelo. Sofia, ainda em estado de inocência, olhava para todos os lados, sem compreender a gravidade. Então Ricardo sentiu como se o mundo estivesse quebrando em suas mãos. Ele olhou para Luciana, perguntas e ódio num pacote só. Como você pôde se envolver com isso? Como você se atreve a voltar e colocar tudo em risco? Mas antes que Luciana pudesse responder, Miguel continuou. Ricardo, você precisa entender. O que Cláudia fez, ou melhor, o que Sofia pode ativar está relacionado a algo que pode mudar a vida dela e a sua. Não me venha com isso. Sofia! Gritou Ricardo tentando agarrá-la, mas a confusão crescia e os olhares se assustavam. O som da sirene da polícia ressoou ao fundo, misturando-se ao lamento da dor. Agora tudo girava. O que havia começado como uma festa se tornara um campo de batalha, em que ele não sabia em quem confiar. Mas uma coisa era clara. Segredos terríveis estavam por trás de tudo. E junto a eles, um novo jogo estava prestes a começar. O peso do que estava em jogo e a verdade que se escondia fazia com que o ar faltasse. A verdadeira natureza de tudo o que conhecera estava prestes a ser revelada. E, quem sabia, talvez a última peça do quebra-cabeça viesse com uma ponta de traição. O chão sob os pés tremia, enquanto a figura encapuzada emergia. E o pressentimento de Ricardo se intensificava. Ele tentava entender aquele novo caos, mas a confusão reinava. Luciana, o que você está fazendo aqui? As palavras escaparam de sua boca como um sussurro, repletas de incredulidade. O atordoamento foi cortante, um golpe como um soco no estômago. Ricardo, escute! Luciana começou, mas o som de sirenes cortou o ar, interrompendo sua frase. As luzes piscantes de um carro de polícia refletiam nas árvores, como estrelas desesperadas em um céu escuro. O pânico crescia. Ele virou-se para Cláudia, que ainda estava no chão, a expressão de dor se misturando à confusão no ambiente. As vozes ao redor pareciam distantes, como murmúrios em outra dimensão. Cláudia! Ele se lançou em direção a ela. Cada passo era como correr contra o tempo. Por favor, fique comigo. O sangue se espalhava pelo chão, a visão dele turvava enquanto a realidade se tornava uma espiral de terror. Cláudia começou a cerrar os olhos e um nó se formou na garganta de Ricardo, um medo opressivo. Você precisa ir, Cláudia sussurrou, a voz quase inaudível. Protege a Sofia. Um grito cortou o ar, fazendo Ricardo voltar a cabeça. Era Sofia, que havia se afastado um pouco, com um olhar fixo em algo que nenhum deles havia notado antes. Ela esticou a mão em direção à figura encapuzada, seu rosto iluminado pela curiosidade infantil. O gesto parecia inocente, mas Ricardo sentiu como se o mundo estivesse prestes a desabar. Volta aqui, Sofia! Ele gritou.
o medo se transformando em desespero. Mas Sofia já estava tão perto do encapuzado que parecia que a distância estava diminuindo a cada segundo. O homem de terno estava agora a poucos passos dela, seus olhos frios parecendo penetrar na alma da criança. "Ele trouxe um presente para mim, papai", Sofia chamou. A inocência dela se desdobrava em uma catástrofe iminente. Ricardo sentiu seu coração parar. Como a menina podia estar tão despreocupada com tudo o que acontecia ao seu redor? Luciana, então, tomou um passo à frente, seu olhar determinado. "Sofia, não! Você não sabe quem ele é!" A urgência na voz dela fez com que várias pessoas parassem. Os murmúrios aumentaram como um eco perturbador. "Quem é ele? O que está acontecendo?" O medo se instalou como uma sombra. Miguel, que observava tudo, imediatamente interveio. "Luciana, não!" Mas a voz dele se perdeu na confusão. E antes que pudesse dizer mais, a figura encapuzada retirou um objeto do bolso. Algo pequeno, que brilhava sob a luz das sirenes. O tempo parecia parar. Ricardo sentiu a adrenalina subir enquanto caminhava em direção a Sofia. "Não se aproxime dela!" gritou, uma onda de determinação preenchendo-o. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um barulho estrondoso reverberou. O objeto que o homem havia sacado explodiu em uma luz ofuscante, iluminando tudo como um sol irreal. E então tudo mudou. Uma onda de fumaça foi expelida, e as pessoas começaram a cair, desorientadas, como se o chão estivesse tremendo sob elas. Ricardo sentiu o ar ficar espesso e confuso. O rosto de Cláudia se transformou em uma máscara de terror, enquanto ela tentava se levantar, mas falhou. A fumaça começou a obscurecer a visão de tantos, e gritos de pânico inundaram o ambiente. "Ricardo, o que está acontecendo?" Luciana gritou, mas a voz dela parecia distante, perdida em meio à fúria da agitação. Eu não sabia se a explosão era um ataque, ou se alguma outra coisa estava prestes a se desdobrar. Então ele ouviu uma risada, fria e distante, cortando o caos. Era o homem de terno. "A herança não é apenas dinheiro, caro amigo", ele disse, sua voz ecoando no ar enjoativo. "Sofia é apenas a ponta do iceberg." O que isso significava? Ricardo começou a juntar as peças. A revelação do homem era uma bomba. A voz se intensificou, aumentando a cada sílaba, provocando uma onda de medo entre os presentes. "O que você não entende é que a verdadeira herança é um segredo que ninguém pode proteger mais." Ele olhou de volta para Sofia, que estava paralisada em choque, os olhos grandes e confusos. "Sofia!" ele gritou. "Vem cá!" Mas por algum motivo indescritível, ela não se movia. O olhar dela havia mudado, como se de repente houvesse compreendido algo mais que todos os adultos na sala. E foi então que tudo desmoronou. Em um movimento rápido, Sofia se virou para o homem de terno e, com uma voz infantil mais firme, declarou: "Eu sei quem você é." A multidão ficou em choque. Ricardo ficou parado. O tempo parecia ter congelado. O que estava acontecendo? Como ela sabia? A revelação estava prestes a desfechar tudo o que ele acreditava. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um estava preparado para suportar. Um novo mistério o aguardava. Uma nova camada de segredos que distorcia ainda mais a realidade. Enquanto o caos entrava à tona, agora era fácil assumir que o passado tinha mais a revelar do que ele jamais teria imaginado. Sofia olhou para o homem de terno como se o conhecesse de alguma forma. "Eu sei quem você é." A afirmação saiu dos lábios da menina com uma clareza desconcertante, e o mundo parou por um instante. O olhar desconfiado de todos se voltou para o desconhecido, que manteve o sorriso, mas o tremor na sua expressão era visível. Ricardo sentiu seu coração acelerar. "Sofia, volte aqui!" gritou, enquanto a adrenalina tomava conta dele. Cláudia, ainda no chão, lutava para se levantar, mas o sangue manchava seus dedos e a dor a deixava paralisada. O caos se espalhou como um incêndio e a multidão começou a recuar, como se o peso da revelação estivesse sufocando a atmosfera. "Você não sabe do que está falando, criança." O homem sorriu, mas o que deveria ser um sorriso amigável se transformou em algo mais ameaçador.
Você deve ficar longe de assuntos que não entende. Para, Sofia! Ricardo berrou, sua voz enfraquecida, quase um sussurro. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que aquilo era perigoso. Ele havia feito tudo para proteger Sofia, e ali estava um homem que, pelas aparências, podia destruí-los. A figura encapuzada começou a se aproximar de Sofia, e foi nesse momento que a verdade, as mentiras e os segredos começaram a se unir como peças de um quebra-cabeça, formando uma imagem assustadora que Ricardo nunca imaginara. Sofia, vem cá! O desespero em sua voz era palpável. Mas Sofia estava fixada, como se a curiosidade infantil a prendesse naquele instante alucinatório. Você é uma menina especial, não é? O homem continuou, ignorando as súplicas de Ricardo. Você é a única que pode realmente entender o que está prestes a acontecer. Então, em um movimento elétrico, Sofia fez algo inesperado. Levantou a mão e, em vez de recuar, tocou a mão do homem. Você é minha família! Exclamou, como se tudo ali fosse normal, e na expressão de Ricardo, tudo despencou. Não, não, não! Ficou paralisado, a visão turva. Sofia estava revelando algo que não fazia sentido. A revelação perfurou seu coração como uma flecha afiada. Estava tudo errado. Por que você acha que ele é da nossa família? Gritou ele, sentindo que a terra cedia sob seus pés. A multidão murmurava, a confusão era palpável. Alguém sussurrou, que ela quer dizer com isso? Olhares alternavam entre medo e choque. O que estava acontecendo era além da compreensão. O homem fez um movimento cuidadoso, como se estivesse alinhando as peças de um sério jogo de xadrez. Ricardo olhou para Cláudia, que finalmente havia conseguido se levantar. Os olhos dela estavam arregalados, ora fixos em Sofia, ora no homem. Ela tem razão, Ricardo. Cada palavra de Cláudia foi como uma lâmina, cortando através da confusão. Você não sabe a verdade sobre a família dela. O quê? A simples palavra foi tudo que Ricardo conseguiu articular. Que verdade? A angústia crescia dentro dele, uma tempestade incontrolável. Mas enquanto a realidade se desdobrava, a confusão aumentou. Cláudia, ferida e frágil, olhou para Ricardo com um olhar intenso. Helena, antes de morrer, deixou uma mensagem, um segredo sobre a linhagem. Você não sabe, mas o homem ali é o irmão gêmeo de Helena. As palavras dela cortaram como um raio. O impacto foi de uma brutalidade inaudita. Ricardo sentiu o estômago revirar. Seu coração parecia que ia parar. Não apenas a verdade sobre a herança, mas algo muito mais profundo e devastador. A multidão gaspa em olhares perplexos. O homem acreditava no que estava dizendo. Sim, sou eu, ele disse. A verdade se desenrolando como um rolo de filmes. Ao contrário do que você pensa, sou seu novo tutor, Sofia. A linhagem que sua mãe manteve em segredo agora deve ser revelada. Um silêncio mortal se instalou, quebrado apenas pelo leve som do vento. Tudo o que Ricardo acreditou, tudo pelo que lutou, parecia desmoronar em frações de segundos. Ele não podia imaginar o que isso significava. E então, em meio ao caos, cada fragmento de sua vida parecia questionar tudo o que era real. E Sofia apenas olhou, confusa, mas sem medo, incapaz de perceber as ramificações da verdade que acabara de expor e o que isso poderia significar para eles. Ricardo ficou sem palavras. Como protegeria sua filha se a verdade estava tão intrincada e devastadora? O que mais estava escondido, pronto para ser revelado? A luta estava apenas começando. E agora as consequências de seus atos ecoariam por muito mais tempo do que ele imaginava. Sofia olhou intensamente para o homem de terno. Eu sei quem você é. As palavras saíram de sua boca com uma firmeza que fez todos ao redor pararem em choque, como se um raio tivesse despencado do céu. Ricardo estava congelado, seu coração disparando. Sofia, não! Volta aqui! Gritou. Mas a menininha parecia hipnotizada, sua curiosidade infantil ofuscando o perigo. O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, seu tom se tornando cada vez mais desesperado. O homem sorriu, mas era um sorriso que não trazia paz. Você não sabe, mas eu sou da família. A família que Helena protegeu. Sou seu tio, Sofia. O murmúrio na multidão era como vento forte,
Ninguém conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Ricardo estava prestes a surtar. Ele se virou para Cláudia, que tentava se reerguer, o rosto pálido. Cláudia, o que ele está dizendo? Mas o olhar dela vacilava, claramente perdida entre a dúvida e o medo. É verdade, Ricardo. O que Helena escondeu era muito maior do que todos nós poderíamos imaginar. Ela escreveu uma carta. Um testemunho sobre o legado da família. Os olhos de Cláudia estavam cheios de dor, mas também de um brilho de esperança. O passado finalmente começava a se desvelar. Sofia ainda segurava a mão do homem, confusa, mas sem medo. Ele inclinou-se e sussurrou algo em seu ouvido. A expressão da menina mudou de repente, e ela olhou para o pai, uma mistura de confiança e inocência. Papai, ele diz que pode nos ajudar. A dúvida apertou o coração de Ricardo. Como ele podia confiar naquele homem? Sofia, não escute ele. Ele pode estar mentindo. O pânico se alastrava. E o alvoroço ao redor aumentava enquanto a polícia se aproximava da cena. As luzes giratórias lançavam sombras distorcidas que pareciam dançar em sua mente. Não é uma mentira, Ricardo. O que está em jogo é maior do que apenas dinheiro, continuou Cláudia, seu olhar fixo na criança. É sobre poder, sobre proteger o que é seu por direito. E Sofia é a chave. Se você não deixar que ela conheça a verdade, pode perdê-la para sempre. A confusão se desenrolava como um novelo complicado. A festa, que antes se enchia de risos, agora estava imersa em segredos e inseguranças. Mas o que era tão perigoso que Helena não queria que eu soubesse? Ricardo perguntou, sua voz embargada. Ela tinha medo, Ricardo. Medo de que a verdade trouxesse a escuridão de volta. E o homem lá. Luciana apontou para o desconhecido, que observava cada movimento com um olhar astuto. Ele não é um amigo. Ele está atrás do poder que sua filha representa. E você tem que escolher. O mundo girou e Ricardo sentiu seu corpo se mover impulsivamente em direção a Sofia. A figura do homem se transformou em um obstáculo e logo eles estavam um de frente para o outro. Sofia, escute-me. Você precisa vir comigo, agora. Mas Sofia balançou a cabeça, claramente confusa. Eu quero saber a verdade, papai. Eu quero entender. Ele sentiu seu coração se despedaçar. Ela era apenas uma criança. E tudo o que havia acontecido estava muito além da compreensão dela. A polícia chegou e rodeou a cena. Desculpem, mas precisamos que todos se afastem, disse um dos policiais. Mas Ricardo não se movia, suas emoções em descontrole. Ele não podia deixar que Sofia ficasse perto daquele homem. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia agir como se a verdade não existisse. E naquele instante, entre pedidos e promessas, Ricardo percebeu que a vida era um jogo mortal de escolhas. Ele tinha que decidir se poderia confiar em alguém que havia trazido mais dúvidas do que respostas. O eco do desejo de proteção lutava contra o impulso de saber mais. O que você escolheria se estivesse no meu lugar? Pensou, enquanto a cena parava diante de seus olhos. Ele respirou fundo, o ar pesado com atenção. Sofia, vamos para casa. Vamos descobrir isso juntos. Sua voz soou finalmente resoluta. As luzes da polícia piscavam, travando o mundo ao seu redor. Mas no olhar de Sofia, ele viu um vislumbre de confiança. Ricardo percebeu que, às vezes, a verdade pode ser mais assustadora do que a mentira. E enquanto ele afastava Sofia daquele lugar, uma pergunta pairava na mente dele. Até onde você iria por sua família? A moral da história é que na jornada da vida, o amor e a proteção são valiosos, mas os segredos podem ter consequências devastadoras. Cada escolha que fazemos molda não só o nosso destino, mas o dos que amamos. E enquanto cada um de nós luta contra seus próprios demônios, lembre-se, o verdadeiro poder não está em obter riquezas, mas em abraçar a verdade, mesmo que ela doa. Se você está aqui, é porque estas histórias importam. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.